onde. Mas, Cabral, vamos comentar sobre os norte-coreanos. Eu falei, cara, não é norte-coreano, são da Sibéria, são populações halógenas da Sibéria Oriental, né? São os buriates, não é só os buriates, são várias etnias. Não, mas Cabral, tem. cara, que essa fantasia que você vai fazer, né? Aí eu fiquei rindo, né? Eu falei, tá, a gente pode comentar, mas se eu comentar, vai ser que, a princípio, não são norte-coreanos. Aliás, os norte-coreanos vão aos milhares para as fábricas russas. Eles estão sendo cooptados, né? Esse é o grande lance, né? O pessoal não está percebendo a transformação econômica da Rússia, né? O que eles estão fazendo? O salto, né? O salto que eles estão dando. A Rússia agora tem falta de mão de obra. E aí o que eles querem pegar? Só lembrar para a galera que a Coreia do Norte tinha trabalhadores das maiores empresas de eletroeletrônicas e eletromecânicas da Coreia do Sul. Aí, com esse negócio, com esses entreveiros, o Kim Il-sung mandou fechar e os caras estão sem trabalhar. E não é meia dúzia de gato pingado, são milhares, né? São milhares de caras. Imagina os caras desses entrando na indústria russa, o salto que eles vão dar. Bem, mas vamos lá, vamos seguir aqui, né? E tem uma coisa que chama atenção, eu sei que te chama atenção também para caramba, e que a gente tem que colocar o contexto. Nessas últimas semanas, né, houve com a probabilidade de vitória do Trump, nós temos, isso impactou diretamente os movimentos lá em Israel e na Palestina. A primeira coisa foi uma decisão, assim, surpreendente, né, substituiu o ministro da Defesa e vai substituir o Halev, né, o chefe do Estado-Maior. O Netanyahu já tirou o Galan, chamou o Israel Katz, que também foi general, mas não teve uma carreira tão brilhante quanto o Galan, né, mas tudo bem. E ele trouxe também para o governo Gideon Sa'ar, que é um outro general, e ele mudou isso, e, ao mesmo tempo, começaram especulações de que o Irã, a resposta iraniana, poderia ser após as eleições. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: agora, com o Trump na mesa, claro que o Trump não decide nada, o Trump não vai decidir nada, mas a pauta do Netanyahu vamos lá, Estado palestino, não, esse aí acabou, nunca mais, pelo menos 4 anos fora, ataque ao Irã, talvez ao apoio norte-americano. Olha só que bom, né? Acabar com esse negócio ali, resolver o problema. Hoje, Israel, para quem não sabe, está bombardeando pesadamente o sul do Líbano, né? Pesadamente o sul do Líbano. Começou a bombardear Beirute, ou seja, aquele primeiro aviso: olha, o que vocês fizeram lá em Gaza não pode se repetir no Líbano, está sendo solenemente ignorado. E aí, o que você acha? Qual o impacto da eleição do Trump, né, na guerra lá no Líbano, lá em Gaza, e o que vai acontecer com essa resposta, ou a tréplica, né, iraniana? É coisa pesada, irmão. Daqui a 24 horas, você entra no 14º mês da guerra de Israel. 14 meses. Sim. Nós vamos entrar no 14º mês de guerra. Tá bom? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Está resolvendo o problema de Israel? Vamos focar só em Israel, gente. Não vamos falar das atrocidades, nada. Esquece o resto. Vamos focar só em Israel. A economia vai mal. É uma guerra sem solução. Já se provou que não tem solução. Por quê? Você não consegue desalojar o Hamas de Gaza, muito menos o Hezbollah. Muito menos o Hezbollah. Acabou o sossego em Israel. Acabou o sossego. Então, eu acho assim, trocar o Galan, sei se resolve muita coisa. Aí entra o Trump, muito bem. O Trump tem 2 alternativas para ajudar Israel. Ele não vai poder fazer mais em termos logísticos do que o Biden já fez. O Biden acho que deu 23 bilhões de dólares para Israel. O Trump pode dar o dobro disso. Será que vai resolver? Não sei. Outra coisa. Então ele tem 2 saídas. Ou ele bota a tropa lá para combater junto com Israel, que eu acho uma loucura, porque ele coloca o mundo árabe contra ele, ou ele entra em guerra com o Irã.
Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Entrar em guerra com o Irã, será que os militares americanos vão junto? Será que eles vão topar isso daí? Porque a guerra com o Irã, gente, eu falava sempre o seguinte, se você acha que a guerra com o Hamas é ruim, espere para conhecer o Hezbollah. Não deu outra. Não deu outra. Aí eu vou te falar, se você acha que a guerra com o Hezbollah vai mal, espere para conhecer o Irã. Né? Não tem saída. Não é aquele mundo que o Trump deixou em 2021 aí. Não é aquele mundo, gente. É outra coisa. Então a gente vai ter que olhar, a abordagem vai ter que ser outra. Eu não sei como é que ele vai lidar com isso, sinceramente, não sei. Agora, você tem que olhar o negócio, né? Analisando sempre cenários. Se a guerra da Ucrânia acabar, o Trump ele fica assim com uma margem de manobra maior para trabalhar os problemas do Oriente Médio. Para trabalhar os problemas, mas não digo que seja para resolvê-los. A gente tem que olhar tudo isso. Então são muitas incógnitas. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei o que ele vai fazer. Por quê? Eu estou falando aqui para uma comunidade que leva a sério os assuntos militares, né? A Rússia colocou 2 satélites do Irã no espaço essa semana, mais 2. Um de observação e um de comunicações. Sim, gente, a força de mísseis do Irã é algo que nós, como brasileiros, não fazemos ideia disso. O que o Irã tem de míssil não tem em toda a América Latina, do Rio Grande do México até a Patagônia, até o Estreito de Magalhães, não tem nada parecido com a força de mísseis do Irã. Nada. Vou repetir para vocês. Da fronteira do México com os Estados Unidos até o Estreito de Magalhães, não há nada que seja parecido com a força de mísseis do Irã. Cada mês eles praticamente entregam um modelo novo de míssil. Então, você vai entrar em guerra com essa gente sabendo que a Rússia está ali do lado. Lógico que ela vai ter que ajudar o Irã. Ela pode não ajudar o Irã contra Israel, mas contra os Estados Unidos ela ajudaria com certeza. A gente não tem a mínima dúvida a respeito disso. Idem para a China também. O problema que o Trump tem pela frente é complicado. Agora, o Trump é um negociador, a gente tem que lembrar isso. É um cara inovador. Lembra que ele reuniu com o pessoal da Coreia do Norte? Pode ser que ele consiga alguma coisa, cara, em termos diplomáticos, que seria a melhor saída, seria a coisa mais inteligente no momento, arrumar um acordo diplomático. Só que a gente tem que lembrar que o Blinken ele ganhou um programa de milhagem da Força Aérea Americana e das viagens que ele fez para Israel. Não resolveu nada até agora. Antony Blinken, secretário de Estado. Não, o que eu quero colocar para vocês é que o cenário do mundo que a gente tem por aí, pessoal, é tudo menos simples. Né? A gente tem um cenário extremamente complexo, né? Eu vejo assim, um pouquinho diferente, mas dentro do contexto geral. Porque o Biden ele destruiu a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar. Destruiu. Né? Quis prender, ofendeu os caras e tal. E a gente sabe que aí aquela outra faceta do Trump, né? A família Trump, os negócios, né, dele, do genro, do grupo que é ligado a ele. É interessante comentar aqui, o genro dele é judeu, né, Kocha, ele é judeu, e ele tem muitos negócios aonde? No Catar, da Arábia Saudita, são os fundos de investimento desses países, né, que alimentam a economia norte-americana, a economia mundial, apesar de já ter saído muito dinheiro para Hong Kong e Singapura, né, mas eles alimentam. E a saída que a Arábia Saudita preconiza, que é o principal aliado americano na área, né, o principal aliado árabe, é justamente os caminhos de Abraão. Vamos regularizar a situação com Israel. Aí ela colocou lá no item 1, né, dessa lista o Estado palestino. E que o Trump já falou que Israel deveria considerar essa possibilidade. Então, se o gabinete pensa que Trump não vai apoiar a criação de um Estado palestino, ele está contratando briga com a Arábia Saudita. Não acredito que o amor do Trump por Israel chega tanto, porque aí é negócio. Quem vai financiar a reindustrialização americana? São os fundos árabes. Né? Ele vai atrás desse dinheiro. Então, a coisa começa por aí. E uma outra coisa que eu vejo, né, bastante nessa relação com o Irã, né, o Irã, o problema o Trump deu hoje essa declaração.
não é nada contra aquela coisa de mafioso, né? Não é nada contra o povo iraniano, são negócios. O Irã não pode ter arma nuclear. E é isso que me preocupa, porque nós sabemos que o Trump pode tentar, aquele negócio que a gente já conversou, Farinado, o Trump pode ir lá, não, vamos fazer negócio, vamos aqui conversar e tal, e daqui a 5 minutos manda os bombardeiros ir lá bombardear o programa nuclear iraniano. Ele é capaz de uma coisa dessa, a gente sabe disso. E você falou que solução militar, né, só teve 2 caras, né, dois povos que conquistaram a Pérsia. Né? Um foi Alexandre o Grande, tá? Foi Alexandre, e o segundo foram os mongóis. Tá? De lá para cá, a Pérsia se mantém, né? A Pérsia se mantém independente. Fizeram 300 anos de guerra contra os romanos, fizeram mais de 100 anos de guerra contra os britânicos, contra francês, britânico, contra os próprios russos, e se mantiveram, treinando, vamos dizer assim, independentes. E a minha questão que eu coloco, né, você trouxe um componente que para mim é fundamental, ninguém olha a importância do Irã ali na área. Eu não vou nem falar do Estreito de Hormuz, eu falo da importância econômica, dos corredores que estão se abrindo, né, para integrar o mundo árabe à Rota da Seda através de corredores terrestres e navais. E a presença geopolítica do Irã é fundamental. Né? Eu acredito, é só a gente prestar atenção no seguinte, não sei se você concorda comigo, se tem um país que oprime o muçulmano é a Índia. Sim. O Modi pega pesado. Com quem ele está fazendo o negócio? Com a Arábia Saudita e com o Irã. Eles conseguiram um porto lá. Cara, isso é flexibilidade. Na minha humilde opinião, o Trump tem que olhar para o lado da diplomacia. Se ele ficar nessa de boots on the ground, acho que ele não vai com tropa lá, mas vai jogar míssil, não vai adiantar nada. Esse conflito, né, Israelo-Palestino, o centro de gravidade que eles observaram é completamente louco. Eles querem acabar... Como você acaba com a ideia, Farinazzi? Você que é um especialista em estratégia, um cara que estudou profundamente o assunto, tem informação na área. Como é que acaba com a ideia? Como é que a gente faz? Me diz aí um país, né, que tenha conseguido acabar com uma ideia, que é o caso do Hamas e do Hezbollah. Né? Vamos lá. O Cabral, o Trump, nesse aspecto, ele não tem muito o que prometer, o que trair nas promessas dele, tá? Mas o cenário é o que eu digo para você, são muito imponderáveis, o cenário internacional é bastante definido, eu não sei o que ele vai fazer, sinceramente eu não sei. Só acho que as 2 opções, que seria colocar tropa em Israel ou entrar em guerra com o Irã, eu acho bastante estúpidas, mas ele pode esperar de tudo, eu não sei. Ele pode usar também uma coisa que ele pode fazer. Se houver a paz na Ucrânia, você tem uma margem de manobra boa com o Putin. O Putin é uma pessoa que tem influência muito grande, tanto sobre Israel quanto sobre o Irã, que são os 2 players que estão em confronto indireto no Oriente Médio. Pode ser que alguma coisa saia disso, pode ser que o Trump surpreenda nesse sentido. Agora, os imbecis que estão esperando uma solução militar, eu digo para vocês, procurem Rivotril, coisa do gênero.